propostas ou contributos do PSD para o Orçamento de 2017? O PSD apresentará as suas propostas oportunamente. Mas esta é uma fase importante em que, antes de trabalharmos nas propostas, temos a preocupação de ouvir aquilo que são as expectativas, as preocupações e também as leituras que os parceiros sociais fazem relativamente ao Orçamento de Estado para 2017 e, de certa maneira, àquilo que são as perspectivas sobre o crescimento da economia portuguesa e das condições sociais no médio prazo. Nós temos de ter sempre também um contexto de médio prazo quando fazemos estas discussões para ver qual é o tipo de continuidade que os motores de crescimento da economia podem revelar e, portanto, de que maneira é que nós podemos, socialmente, fazer uma apropriação maior em termos de prosperidade das condições de crescimento da economia portuguesa. E, sob esse ponto de vista, esta troca de impressões com o OGT foi bastante positiva. O OGT depois, evidentemente, que lhes transmitirá, se assim o entender, a sua visão. Nós tivemos a preocupação também de transmitir as nossas observações ao OGT e sintetizaria de uma forma muito rápida, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, parece-nos importante que o Governo se mostre comprometido com um processo de consolidação orçamental. Isso significa redução de déficit e significa, portanto, a prazo, menos impostos para as pessoas e menos responsabilidades para o Estado. Não é para nós claro que o cenário traçado pelo próprio Governo possa vir a revelar grande aderência com a realidade, mas isso só o tempo poderá esclarecer um bocadinho melhor. O Governo ficou até hoje de apresentar no Parlamento os mapas com as suas previsões para o final deste ano, em termos de execução do orçamento, para saber se realmente tem mais ou menos credibilidade as previsões que faz para o exercício do ano a seguir. Iremos avaliar isso melhor quando essa informação estiver disponível, mas, do modo geral, parece-nos bem que haja um comprometimento em que haja redução do déficit público. Isso significa menores responsabilidades para o futuro e, portanto, é bom. Em segundo lugar, notamos, sobretudo, que na proposta de orçamento, como já tive ocasião de dizer, não haja uma estratégia económica clara que nos permita crescer e apresentar como visão de crescimento para o próximo ano menos do que tivemos em 2015, apesar de ser, enfim, seguramente mais do que aquilo que tivemos este ano, porque este ano realmente a economia tem estado relativamente estagnada. Não é exatamente aquilo que as pessoas mais estão à espera de ver. Nós gostaríamos que o investimento pudesse crescer de uma forma mais acentuada, gostaríamos que a confiança sobre a economia portuguesa fosse maior e isso teria de implicar um conjunto de medidas, de aspectos estruturantes do próprio Orçamento de Estado que alimentassem essa crença de que a economia realmente está capaz de crescer muito mais e de poder gerar muito mais emprego. Portanto, essa estratégia não se vê neste orçamento. E, em segundo lugar, preocupa-nos que aquilo a que se tem chamado a restituição de rendimentos, muito alimentada pelo próprio Governo, feitas bem as contas, fique bastante longe daquilo que é a expectativa das pessoas. O Governo, de certa maneira, com a restituição de rendimentos, com a atualização de pensões, quer dar a ideia de que as pessoas vão ficar melhor com esses rendimentos, mas depois, quando vemos que, em primeiro lugar, o cenário que estamos a antecipar para o próximo ano é um cenário com mais inflação. E mais inflação é uma coisa que come um bocadinho aquilo que são os aumentos ou as atualizações que se fazem, sobretudo quando essas atualizações são feitas abaixo da inflação. E, portanto, feitas as contas, pode-se estar numa primeira fase a dar mais, mas depois as pessoas vão pagar mais impostos indiretos. Depois a inflação vai comer uma parte desses rendimentos e, no fim, se calhar, as pessoas não ficarão tão melhor assim. Perguntar outra questão, já não vai Presidente da Caixa, exatamente, não vai apresentar. Deixa-me só concluir esta matéria, porque me pareceu, eu também responderei depois à sua pergunta, mas só para fechar esta questão. António Domingos não vai apresentar. É a mesma. É a mesma. Muito bem.
declaração Então, de peço cabinetos desculpa. do Tribunal Constitucional. Que leitura é que faz deste facto? Eu acho que é muito importante que se regresse a um regime de normalidade no que respeita à Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos é uma instituição de crédito, é uma instituição financeira, mas que é detida 100% pelo Estado. E, nessa medida, os seus gestores são gestores públicos. Não há nenhuma razão para que a Caixa Geral de Depósitos seja excetuada do regime que regula os gestores públicos e, como sabe, essas obrigações de transparência obrigam todos os gestores públicos. Não há nenhuma razão para que os da Caixa Geral de Depósitos não sejam abrangidos por essas normas e eu espero, sinceramente, que o Governo possa reconhecer que errou quando quis abrir essa exceção. Ela não faz sentido. Nós, de resto, hoje apresentámos, como é sabido, julgo eu, um projeto lei que prevê que essa matéria fique sanada e eu espero que o Partido Socialista e a maioria possam apoiar essa Mas pretensão. considera que esta vai tomada apoiar? de posição é uma ausência de transparência? Na medida em que ficam desobrigados de mostrar os elementos que todos os outros gestores públicos e, de resto, detentores de cargos políticos mostram, sim, parece-me evidente. Não? Mas acredita que à esquerda do PS vai votar favoravelmente o projeto de lei do PSD? Isso eu não tenho expectativas quanto a essa matéria. Acho que são os próprios partidos que têm de manifestar aquilo que acham que é correto e, portanto, nós entendemos que é correto que a Caixa Geral de Depósitos regresse à normalidade de ser abrangida pelo Estatuto dos Gestores Públicos. Não há nenhuma razão que o impeça. O facto de, como outras empresas públicas, a Caixa Geral de Depósitos estar no mercado concorrencial permite que, nesse Estatuto, possa haver um tratamento diferenciado, como de resto já existia na lei, mas não a propósito de matérias que relevam da transparência ou do dever de reporte, nada disso. Essas são regras que se aplicam a todos. Doutor Passos Coelho, e o movimento alternativo que se reuniu ontem, há um desconforto maior no PSD, sente-se em relação à sua liderança? Não sinto e não vou fazer Mas como é que comentários olha sobre para essa esse matéria. movimento? Foi um movimento, digamos que semelhante àquele que fez na altura de a doutora Ferreira Leite era líder do partido também. Não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Como lhe digo, acho que, se me deixarem responder, acho que os partidos têm a sua vida normal. O PSD é um partido que também tem total normalidade desse ponto de vista e, portanto, encaro todas essas coisas com muita normalidade. Não vou fazer nenhum Mas comentário está aberta especial. está aberta a propostas desse movimento, a participar em iniciativas? Não vou fazer comentários sobre isso, como lhe digo. O PSD é um partido que tem liberdade de expressão, de crítica, onde isso sempre existiu quando eu estive no governo, agora que não estou, portanto, não estou preocupado com essas matérias. Dr. Passos Coelho, parecem-lhe aceitáveis as declarações do Ministro das Finanças alemão numa crítica direta ao atual governo português? Eu acho, sobretudo, que se deve exigir a quem tem responsabilidades particulares na condução de política económica e financeira muita prudência no tipo de afirmações que são feitas e como aquelas que fez o Ministro das Finanças alemão. Eu não creio que haja nada que justifique que um membro do Governo com essas responsabilidades num país europeu faça esse tipo de advertências públicas. Independentemente daquilo que pense sobre outros países, não é correto estar a pronunciar preocupações dessa natureza. Eu, pelo menos, não as vejo com bons olhos e preferia largamente que elas não fossem feitas, sobretudo quando se trata de casos que são um bocadinho reincidentes. Julgo que já seria de esperar que o Ministro das Finanças alemão pudesse guardar as suas preocupações, enfim, para reuniões internas ou do seu governo, ou onde estas matérias são tratadas no espaço europeu, mas que as não fizesse em público, porque ainda que possa estar convencido de que as suas preocupações têm razão de ser,
A consequência é paradoxal, porque o resultado prático só pode agravar essas preocupações se elas, para ele próprio, tiverem fundamento. Portanto, não faz sentido, sequer do ponto de vista racional, que haja uma insistência nesse tipo de declarações públicas. E julgo que o governo português, em vez de reagir a isso com graçolas, o faça sentir de uma forma formal e direta ao governo alemão, na medida em que é um governo de um país da União Europeia, que faz parte do euro também, faz todo o sentido que essas preocupações sejam transmitidas ao governo alemão de forma formal e diplomática. Foi coordenado consigo, então, a iniciativa do eurodeputado Paulo Rangel de fazer um protesto formal relativamente a essas declarações? Não foi organizado, mas acho que foi muito bem feito. De resto, eu mantenho com os nossos deputados europeus um relacionamento próximo e, portanto, vamos fazendo uma leitura muito regular daquilo que se passa. E creio que os deputados europeus do PSD, além de terem uma grande sintonia com aquilo que são as nossas preocupações cá, têm mantido uma atividade, para não dizer uma proatividade, muito relevante e, portanto, apesar de não ter sido combinado, só posso elogiar a sua iniciativa, porque ela é perfeitamente fundada e correta. Muito obrigado.